uma coisa que todos os maiores criadores de conteúdo têm em comum é que a criação de conteúdo faz parte da rotina deles. E eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas a maioria das pessoas, quando quer começar a criar conteúdo, não é com a rotina que elas se preocupam. E antes de eu te explicar melhor o que eu quero dizer com isso, eu acho que é importante a gente ter bem claro qual que é o conceito de rotina. Rotina é o hábito de fazer alguma coisa com frequência ou da mesma forma. Então não existe isso de não ter rotina. Todo mundo tem alguma rotina. Se tu não tem horário para fazer nada, se tu vai na academia um dia de manhã, outro dia de tarde, outro dia de noite, essa é a tua rotina. A tua rotina é não ter um horário específico para ir treinar. Então a gente sempre tem alguma rotina. Ela pode ser boa ou ruim. E claro que o bom e o ruim vai depender, né, do teu ponto de vista. Mas vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Existem hábitos bons que podem fazer parte da rotina e existem hábitos ruins que podem fazer parte dela também. Mas independente disso, todo mundo tem alguma rotina. E saber escolher e gerenciar quais atividades fazem parte da nossa rotina é uma habilidade muito importante. Porque de maneira objetiva, todos nós temos 24 horas no dia e a gente vai preencher elas com alguma atividade. E ser capaz de dedicar algumas horas específicas dessas 24 horas para fazer o que não necessariamente a gente tem vontade de fazer, mas o que a gente sabe que deve fazer, é o maior exemplo que tem de disciplina. E é comum algumas pessoas pensarem, quando vem alguém que está fazendo uma coisa há muito tempo, já tem uma rotina muito estabelecida, por exemplo, ela segue dieta há não sei quantos meses, ela vai treinar todo dia. Algumas pessoas pensam, uma hora essa pessoa vai cansar, uma hora vai passar essa febre aí, isso é só uma fase. Não tem como alguém continuar fazendo desse jeito, com tanta intensidade, alguma coisa para sempre. E pode ser até que essa pessoa que tem uma rotina muito bem estabelecida com certos hábitos, falhe em algum momento. Mas vai ser muito mais fácil dela voltar, porque ela foi capaz de estabelecer um hábito, tornar aquele hábito rotineiro na vida dela, e mesmo que ela passe, às vezes, alguns dias, semanas, às vezes até meses sem fazer aquilo, porque ela tem um lastro, então ela tem um histórico com aquela atividade que, no caso, favorece a prática daquela atividade, ela sabe que ela é capaz de fazer aquilo, porque ela já foi capaz de fazer aquilo por muito tempo. Então, quando ela volta a fazer alguma coisa, é muito mais fácil que ela consiga implementar esse hábito novamente na vida dela de uma maneira mais fácil, mais rápida. Porque quanto mais tu faz uma coisa, mais fácil é continuar fazendo ela. E é claro que a quantidade de vezes que tu faz alguma atividade vai ser relativa ao tipo de atividade que tu tá fazendo. Então, a leitura, por exemplo, é um hábito que tu pode praticar com muito mais frequência, né, em muito mais quantidade do que talvez, sei lá, fazer yoga, porque tu vai fazer yoga 1 ou 2 vezes por semana. A quantidade é relativa à atividade, mas independente disso, quanto mais vezes tu faz aquilo, mais fácil vai se tornar. E por mais que isso pareça óbvio, é comum quando a gente vai tentar começar a fazer alguma atividade, quando a gente quer começar a ter algum hábito, a gente se preocupar mais com a qualidade do que com a quantidade. Então, tu vai começar a ler, tu se coloca ali a meta de 30 minutos por dia. E ok, tu consegue ler ali os 30 minutos todo dia, até que chega um dia que tu não vai ter aqueles 30 minutos. Tua agenda tá lotada, tá cheia de coisa pra fazer, mas talvez chegue um momento que tu tem uns 5 minutos. Tu deita na tua cama pra dormir e tu não pega o livro porque tu acha, não, eu não vou aguentar ler 30 minutos, então nem vou tentar. Só que daí tu pega teu celular e quando tu vê, às vezes passou até mais tempo do que isso. Mas mesmo que tu tivesse pegado o livro e tu tivesse dormido mais cedo, 5 minutos teriam sido melhor do que nada. Ler uma página que fosse do teu livro ia ser melhor do que não fazer nada. Porque por mais que tu não esteja cumprindo a meta que tu se colocou, tu tá reforçando o hábito. E isso é mais importante do que a qualidade do que tu tá fazendo. Mesma coisa para quem quer começar a ir na academia. Isso é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que para alguém que é totalmente sedentário, não faz absolutamente nada, nunca fez, e quer começar a treinar, quer emagrecer, sei lá, é muito mais importante essa pessoa simplesmente se propor, eu vou ir religiosamente 3 ou 2 vezes que seja na academia por semana, e ir, porque para começar ali, mesmo que tu não vá em um dia, a semana tem 7 dias, então é fácil de tu reagendar e cumprir aquela meta de 2 ou 3 vezes por semana. Eu acho que é mais válido ela se propor isso
e cumprir com isso em primeiro lugar, do que ela já de cara ficar se preocupando, ai, qual será que é o melhor tipo de treino? Será que é melhor eu ir na academia? Será que é melhor eu fazer crossfit? Ou eu vou fazer pilates? Ou se eu for fazer o cardio, tem que ser HIIT, será? Ou eu tento correr? E quanto tempo? E qual é o pace? Tipo, cara, tu não faz nada. Tu não faz nada. Só começa. Só faz alguma coisa. Depois tu melhora, depois tu se preocupa com esses detalhes, em aprimorar, porque sim, o refinamento ele é importante, mas assim, para quem não faz nada, alguma coisa é melhor do que nada. E eu tenho essa abordagem para tudo que eu quero começar a fazer, para qualquer hábito que eu quero tentar implementar na minha rotina. Antes de tudo, antes de eu me preocupar com a qualidade, pro como eu faço, eu me preocupo em simplesmente começar a fazer. Então, por exemplo, eu queria voltar a tocar piano. O ideal, o mundo ideal, seria de cara eu já me matricular em aulas, eu começar talvez a fazer 2 aulas por semana, mas no lugar disso eu simplesmente comecei a tocar sozinha em casa mesmo. Eu tenho um teclado, então eu praticava ali uma vez por semana, às vezes 2 vezes numa semana, e daí na outra semana eu não praticava, mas eu fui aos poucos e bem aos pouquinhos mesmo implementando o hábito, tornando a prática daquela atividade um pouco mais comum na minha rotina. Eu fui fazendo isso sozinha por praticamente 1 ano. Eu só via tutoriais no YouTube e eu ficava tocando ali de uma forma bem amadora, não seguia nenhum método, até que chegou um momento que eu via, não, eu tô gostando disso aqui, só que eu preciso de uma coisa que me faça ter mais frequência. Aí eu me matriculei em aulas, aí eu faço uma aula por semana, e daí a aula consequentemente te obriga às vezes a praticar mais vezes na semana, porque tu precisa, né, estudar alguma música para tentar voltar na próxima aula um pouco melhor nela, para avançar mais rápido. Mas entende, eu não comecei de cara, não, vou fazer 2 aulas por semana. Sim, eu com certeza teria aprendido talvez mais rápido, mas será que aquilo teria sido sustentável de cara, assim? Será que eu ia ter conseguido encaixar isso na minha rotina? Assim foi um avanço muito mais natural. E a mesma coisa com a criação de conteúdo. Então eu queria voltar a produzir conteúdo aqui para o YouTube. Mas eu não sabia exatamente sobre o que eu queria falar. Então eu foquei primeiro em fazer qualquer coisa que eu estava a fim de fazer, falar nos vídeos sobre qualquer assunto que me interessasse, ou se eu quisesse fazer vlog, eu fazia vlog, até eu achar o que eu gostava mais de fazer, mas também o que dava mais resultado. Mas o mais importante foi para eu já ir implementando o hábito de criar conteúdo e de, principalmente, né, compartilhar esse conteúdo. Porque eu identifiquei que essa era a atividade determinante para os resultados que eu queria ter. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre a diferença entre as coisas importantes e determinantes do que a gente quer fazer. Mas falando aqui em criação de conteúdo, sim, o cenário é importante, o roteiro é importante, falar bem é importante, o conteúdo é importante. Mas o que é determinante é compartilhar esse conteúdo, é postar, entende? Nenhum criador de conteúdo cresceu criando conteúdo e deixando isso nos rascunhos, deixando isso arquivado ali no celular, não compartilhando isso. Independente da qualidade, todo criador de conteúdo só cresceu porque ele compartilhou esse conteúdo, independente se esse conteúdo era bom ou não. E é natural que depois de muito tempo fazendo isso, criando e compartilhando esse conteúdo, eles tenham se tornado bons naquilo. Então já desenvolveram um estilo ou um formato próprio e também talvez eles já criaram um público ali de certa forma fiel que se identifica com eles e com a linguagem deles. Mas para chegar nesse ponto, eles tiveram que começar e eles tiveram que ir melhorando no processo. E só se chega nesse ponto depois de fazer muito. E o fato é que quanto mais tu faz alguma coisa, mais rápido tu se torna melhor naquilo, se tu for capaz de ir aprendendo com os teus erros. Mas por algum motivo, quando a gente pensa em tentar copiar as pessoas que dão certo, os criadores de conteúdo que dão certo, a gente se preocupa muito mais com o como elas estão fazendo aquilo, o formato de vídeo, o estilo de edição, a linguagem que eles estão usando, o cenário, as chamadas, a thumb, que são coisas importantes, mas a gente se preocupa pouco com simplesmente o que elas estão fazendo. O fator determinante para o resultado delas, que é simplesmente compartilhar o conteúdo, independente da qualidade. Esse é o fator determinante para o resultado. Porque se eu esperasse saber exatamente o que eu quero falar, o formato que eu quero ter, para só então começar, ok, eu teria mais clareza no meu conteúdo. Mas será que eu ia conseguir
fazer isso, compartilhar esse conteúdo de uma forma sustentável, será que eu ia conseguir encaixar a produção desse conteúdo ideal na minha rotina de uma forma recorrente? Porque não adianta ter um plano perfeito se ele não vai ser colocado em prática. Qualquer ideia meia boca executada é melhor do que um plano perfeito que não sai do papel. Então não adianta tu ficar pensando, no vídeo perfeito, unindo todos os detalhes que tu identificou que os maiores criadores de conteúdo usam, se isso não é sustentável para ti. Se tu demora semanas para finalizar esse conteúdo, quando tu compartilha, ele nem tem tanto resultado assim, porque tu tá começando, porque talvez tu nem fez aquilo lá de uma forma tão boa quanto tu achava que tu ia conseguir fazer, e daí tu tem que começar tudo de novo. E é um processo muito demorado que não é sustentável. Então, no lugar de ficar pensando no conteúdo perfeito, no roteiro, no cenário, foca em fazer o melhor que tu puder. Não é fazer de qualquer jeito. Não tem por que tu fazer alguma coisa de uma forma extremamente amadora se tu consegue fazer ela de uma forma mais profissional. Se tu sabe como e talvez até te dá exatamente o mesmo trabalho. Mas foca em fazer o melhor que tu pode com o que tu tem, de uma forma que se encaixa na tua rotina, que seja fácil e sustentável de fazer. Tempo é um dos maiores inimigos das pessoas em qualquer área. Se tu for capaz de desenvolver um processo de criação de conteúdo e compartilhamento de conteúdo, mais importante, que se encaixa facilmente no tempo que tu tem disponível, vai ser muito mais fácil de tu não desistir de criar conteúdo e seguir fazendo isso por mais tempo até que finalmente dê certo. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado, tenha feito sentido aí. Se tu gostou, deixa um like aqui embaixo para que esse vídeo alcance mais pessoas e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo sobre criação de conteúdo, desenvolvimento pessoal e criatividade. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!